Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo e vamos agora à solução da questão 5 da lista de exercícios 5.1 de algoritmos, a lista de laço com teste no início, a lista do famoso enquanto. Desenvolver um programa que apresente os resultados de uma tabela de um número qualquer. Ela deve ser impressa no seguinte formato, considerando como exemplo o fornecimento do número 2. Então ele está dando 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4, e está indo até o 2 vezes 10 igual a 20. Na verdade, o que ele chama de tabela de um número qualquer é uma tabuada do número qualquer multiplicado de 1 a 10. Né? Se o cara informar 5, ele quer de 5 vezes 1 a 5 vezes 10. Se ele informar 8, é de 8 vezes 1 a 8 vezes 10. Então, nessa questão, fugindo um pouco do que já aconteceu nas anteriores, essa eu preciso perguntar um valor para o usuário. Eu preciso perguntar um número, que no exemplo aqui que ele me trouxe foi o 2, ou seja, considerando que o usuário respondeu 2, eu vou ter que trabalhar de 2 vezes 1 a 2 vezes 10. Se o usuário me respondesse 5, seria de 5 vezes 1 a 5 vezes 10. Enfim. Então, eu tenho um momento aqui entrada de dados. Eu vou criar uma variável para isso, para entrada de dados. Tá bom? Essa entrada de dados é o que a gente já sempre fez aí no passado. Teclado.lerint, porque a variável que eu criei é inteira. Informe um número. Muito bem, o usuário vai me dizer esse número que vai ficar guardado na variável num. Agora começa a segunda etapa do meu raciocínio aqui. Eu preciso entender que a repetição, que o laço que vai acontecer aqui, é o que vai, na verdade, de 1 a 10. O meu laço, nesse tipo de questão, ele sempre vai de 1 a 10, porque o número que o usuário me falar, não importa que número seja esse, eu vou ter que pegar esse número e multiplicar por 1, por 2, por 3, até 10. Então, isso é repetição, isso é o laço, é de 1 a 10. E não é nessa variável num que eu vou trabalhar nisso, é uma segunda variável. Então, o nosso famoso contador vai entrar em ação aqui. Vou criar uma variável para o contador, muito bem. Aqui embaixo, eu vou dizer que esse contador começa valendo 1. Essa é a entrada de dados do contador. Ele começa valendo 1 porque eu já entendi que ele tem que ir de 1 a 10. Então, o valor inicial dele é 1. E qual é o valor final dele? Enquanto esse contador for menor, escrevi errado, enquanto ele for menor ou igual a 10. Enquanto ele for menor ou igual a 10, abro chave, Enter, ou seja, ele vai fazer alguma coisa que eu vou colocar entre aquela chave que abriu e essa que está fechando, e aqui está o fim do nosso laço. Aqui está o fim do while. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, lembrando que o ideal é que todo laço termine com o acréscimo, com o incremento da variável contadora. Então, vou colocar ali o nosso conte mais mais. Muito bem, já falamos sobre o que é conte mais mais nos vídeos anteriores, né? E dentro do bloco ali do laço, eu vou fazer a multiplicação. Eu já posso trabalhar até essa multiplicação na própria saída de dados, montando uma escrita bonitinha como está esse exemplo aqui. Lembrando que o 2 é o número que o usuário deu aqui nesse exemplo. Como nós não vamos usar sempre o mesmo número, nós vamos usar o número que ele deu, que selecionei errado ali, que é o num. Então eu já posso até fazer assim, ó, sysalt, Ctrl espaço. Vou montar essa frase aqui usando as nossas variáveis. Olha, o número que o usuário me disse. Agora eu quero esse pontinho é texto. Então eu vou concatenar, vou abrir aspas, vou colocar um pontinho dentro das aspas, eu botei espaço para ficar visualmente claro para a gente. Então abriu aspas, ponto, fecha aspas. Agora eu quero esse segundo número. Esse segundo número, se você reparar, ele é o nosso contador, é ele que está indo de 1 a 10. Então vamos lá. Concatenando com o nosso contador. Agora eu quero esse símbolo do igual. É texto de novo. Então, concatena com o símbolo do igual. Agora eu quero o último número, que é a resposta dessa conta do número vezes o contador. Tudo bem, vamos fazer essa conta ali dentro mesmo. Mas, a gente já viu que a gente deve fazer contas dentro de um sysalt, isolando ele no parênteses para ficar claro. Então, eu vou fazer a conta ali, ó, o número vezes o contador.
Então, por exemplo, o usuário informou 2. No 1 está valendo 2. Começou a execução, com onde está valendo 1. 1 é menor do que 10? É. Então ele vai entrar no laço. Aí ele vai escrever 2, que é o número que o usuário escreveu, ponto, o conte que está valendo 1, olha aqui, 2.1, igual ao 2 vezes 1, que vai dar 2. Ele vai fazer essa linha exata. Depois esse 1 do conte vira 2, porque isso aqui significa é a mesma coisa que conte é igual, conte recebe, conte mais 1, né? Isso dá no mesmo. Então, vamos interpretar por aqui. O conte estava valendo 1, virou 2, porque 1 mais 1 dá 2, eu guardo no próprio conte. Rodou, de novo aqui. 2 é menor ou igual a 10? É. Então, ele vai escrever o número que o usuário disse, que no exemplo foi 2, ponto, o número do contador, que agora é 2, estou fazendo essa linha aqui, vai escrever o igual e depois vai escrever num vezes conte, que dá 2 vezes 2 dá 4, então vai sair isso. E assim vai. Vamos rodar e vamos ver o que está dando. Forme o número, vou fazer o mesmo exemplo que ele deu, 2. E ele trouxe aqui como resposta, ó, do 2 vezes 1 até o 2 vezes 10, dando 20. E obviamente que isso vai servir para qualquer número que eu inserir, né? Por exemplo, 7. Ó, do 7 vezes 1 ao 7 vezes 10, dando 70. Então eu fiz um programinha de tabuada aí legal, né? Tá bonitinho aí, tá bom? Mais uma questão concluída. Um abraço e até a nossa próxima questão.